Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom, hoje estamos aqui em mais um Pit Stop. O que é o Pit Stop? O Pit Stop Quantum Docs é uma parada que a gente faz em algum lugar, esperando alguma coisa ou esperando alguém, e enquanto isso a gente vai falando, conversando sobre assuntos quânticos que a gente sempre fala por aqui no canal Quantum Docs. E hoje eu vou aproveitar e responder uma pergunta que sempre fazem lá nos nossos canais Quantum Docs, @Quantum Docs. Já siga lá e nos acompanhe nos canais Quantum Docs. Todos, a maioria deles é @Quantum Docs, tá? Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, beleza? Lá tem bastante informações sobre esses assuntos que a gente fala por aqui. Então, eu sou o André Wormsbecker, começando mais um Pit Stop aqui no canal Quantum Docs. Bom, hoje vamos responder uma pergunta que sempre fazem lá nos nossos canais, que é: mas afinal, por que espiritualidade não tem a ver com religião? Respondendo, é porque a espiritualidade estuda casos mais específicos, né? Não que estuda, porque não existe matéria e espiritualidade, né? A espiritualidade é vamos dizer, uma ideologia, uma filosofia, uma ideia, uma concepção da gente estudar o que é o espírito, né? O que é a nossa alma, o que é o nosso espírito em si. Não tem muito o que traduzir disso, mas é o estudo do espírito, o que o espírito ou nossa alma tem a ver com essa dimensão ou tem a ver com outras dimensões e por que não estão relacionadas à religião. As religiões aqui no planeta Terra geralmente são dedicadas ao politeísmo, né? Ou seja, a milhares de tipos de deuses que existem aqui na Terra. E esses deuses muitas vezes exigem sacrifícios que, de certa forma, não fazem muito sentido, né? Aí o que acaba acontecendo é que você se afilia a um tipo de religião em que você deve fazer sacrifícios ou fazer, inclusive sacrifícios muito malucos às vezes e desnecessários. E você acaba trabalhando com essa ideia não é honrar, mas é um tipo de fazer parte dessa religião. Você tem que fazer tal sacrifício ou tem que fazer tal ritual para você fazer parte disso. E eu acho que o verdadeiro Deus não exige que você faça coisas assim. Inclusive algumas religiões do planeta Terra exigem que você mate, que você sei lá, se sacrifique, se mutile. Ou daí eu acho que se Deus a gente considera que é amor, não precisa dessas coisas tão agressivas quanto você mesmo, que é, no final das contas, o próprio Deus em você. Então, as religiões no mundo, neste mundo, que é a maioria, acho que 90% politeísta, em que são deuses meio da terceira dimensão, deuses que só estão interessados em trocas, né, em favores. Daí fica meio estranho, né, quando você tem que prestar favores a um Deus ou tem que mostrar a sua dedicação a esse Deus através de sacrifícios ou através de presentes que você tem que dar para ele. Será que Deus, em sua forma real, verdadeira de amor, necessita desses favores da terceira dimensão ainda por cima? Então pense mais além, vá além da caixinha. Eu sempre digo nos nossos encontros: nunca acredite em mim, não acredite em mim, não acredite no que eu estou falando, vá atrás mesmo, procure, tenha a sua própria opinião, vá atrás dessas informações, procure que religiões, a maioria, as maiores religiões do mundo ou as principais religiões do mundo, pergunte-se se vale a pena mesmo. Qual que é a ideologia dela, qual que é a filosofia dela, a real, né? Filosofia, a real ideologia. Vá atrás dessas informações por você mesmo.
e tome suas próprias concepções, né? Tenha a sua própria percepção de como funcionam as religiões aqui no planeta Terra e perceba que ela se distancia muito da espiritualidade, que é esse estudo que vai além da nossa casinha aqui da terceira dimensão e assume outras dimensões que vão mudar o nosso caminho, o nosso pensamento através dessa conexão que a gente tem com a nossa alma ou com o nosso espírito em outras dimensões. Então, perceba que espiritualidade é uma matéria que vai muito além das religiões da terceira dimensão e que tem a ver com você. E aí nós chegamos naquela questão que nós comentamos várias vezes em nossos cursos, que é a sua soberania nacional, soberania espiritual. Nacional, nacional, né? Cada uma tem uma nação estelar, vamos dizer assim. Mas perceba que você tem uma soberania espiritual e você vai ter que mandar em você mesmo quando você estiver sozinho nas próximas dimensões. E a religião nunca vai te explicar isso, né? A religião precisa que você se sacrifique ou sacrifique outros seres, ou sacrifique animais, ou sacrifique, sei lá, alguma coisa para que você possa ser devoto ao seu Deus. Mas será que esse Deus está certo então? E nessa concepção de politeísta de vários deuses, qual afinal está certo, né? Então, vamos pensar nisso, né? Por isso que o monoteísmo já foi tantas vezes, foi tentado, né, tantas vezes ser implementado no mundo, mas não funciona, né? Porque faz mal para os negócios. Então perceba que a espiritualidade é você estudar essa questão do seu espírito, da sua alma, com soberania espiritual. Você pode ter soberania espiritual onde você estiver, em qual dimensão você estiver, mas só se você entender essa diferença bem distante que existe entre espiritualidade e religião. Beleza? Mas estude mais, procure mais informações em outros canais, lá no nosso canal de estudos, estudos.quantumdocs.space, tem bastante artigos, tem bastante, inclusive sobre religião e espiritualidade. Pesquise mais sobre a espiritualidade, até tem religiões espíritas, né? Mais espirituais, mais espiritualizadas. Eu sempre falo que quem chega um pouco próximo da espiritualidade são a filosofia espírita e a Umbanda. Tem bastante mais conexão com as coisas espirituais, mais espiritualistas. E procure também outros palestrantes, outros influenciadores espiritualistas, e você vai começar a entender qual a diferença entre religião e espiritualidade, que vai muito além do que você pensa somente aqui nesta dimensão, beleza? Bom, é isso, vamos terminar mais um Pit Stop. Pit Stop sempre é um comentário bem rapidinho que a gente faz aqui nas redes, beleza? E se quiser seguir a gente, não esqueça, @QuantumDocs em várias redes sociais e também nos nossos canais de estudo, que é o estudos.quantumdocs.space, ou o nosso portal principal, que é o quantumdocs.space, ok? É isso, muito obrigado pela sua conexão aqui com a gente, beleza? Eu sou o André Mormonsbeck, sou autor do livro O Mundo Está Chipado, procure lá na Amazon, beleza? Obrigado e até a próxima!